Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem unção aqui, irmãos, amém? Tem unção, irmãos, aqui? O que é unção, né? Unção é o poder de Deus, é o Espírito Santo, é a graça de Deus, né, em nós. E o Senhor está aqui conosco nesta noite. Eu queria que você mantesse a sua Bíblia aberta no Salmo de número 103. Nós vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus nesta noite, como nós sempre fazemos aqui nas quintas-feiras. Nós vamos ler alguns versículos nesta noite. Nós tomamos por base da nossa fala o Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. É muito maravilhoso nós pararmos para pensarmos neste texto sagrado, para nós entendermos o que é que acontece no mundo atual e em todas as épocas, mas nós estamos vivendo nessa época. Vamos focar a nossa época. Qual é o que devemos ter dentro de nós, o que deve marcar a nossa vida, vivendo nessa geração, nesse tempo presente, onde a gente percebe que o governo está na mão dos homens. A gente percebe que há um pensamento, né, humanista que toma conta de toda a raça humana, e todos os governos humanos lutam para estar trazendo bem-estar para a sociedade, principalmente para os seus patrícios, mas nunca conseguem. É uma luta desvairada, e por causa disso há guerras, há conflitos, crises, situações que a cada dia mais piora. Vem através de tantas coisas, e o homem cada vez mais perde o controle da situação. Quanto mais eles pensam que estão controlando, né? Entra um poder político, sai um poder político, entra outro poder político, e quando aquele sai, fica lutando contra o outro, quando aquele outro sai, fica lutando contra o outro, e é uma guerra fria, às vezes, que é muito pior do que uma guerra armada. Mas, meus irmãos, quando nós paramos para observar a igreja do Deus vivo, que vive e milita nessa terra, uma igreja que está aqui também na terra, e essa igreja, ela está espalhada nos continentes, está espalhada dentre os povos. Essa igreja, ela, do ponto de vista natural, ela fala vários idiomas, né? Mas do ponto de vista espiritual, ela fala um idioma só, que é o idioma do céu, o idioma do Espírito Santo. Essa igreja é uma igreja que tem uma vitória muito grande. Por que essa vitória? Porque apesar de nós estarmos vivendo neste mundo, apesar de nós estarmos aqui sujeitos às leis humanas, nós temos um reino eterno. E esse reino foi estabelecido pelo nosso Deus. Nós cremos nessa verdade bíblica, que o Senhor estabeleceu esse reino nos céus. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o reino dele domina sobre nós. Nós somos dominados pelo reino de Deus. Repito, muito embora nós estejamos debaixo de leis terrenas, e como cidadãos nós temos que obedecer, mas desde que não entre em conflito com a palavra de Deus, com essa carta magna que rege a nação espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus, nós somos dominados pelo rei desse reino, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. O trono dele não está na terra. O salmista diz que o trono dele está nos céus. No céu dos céus, se é assim que nós podemos dizer. Ele domina sobre os
quatro cantos do universo. O Senhor tem o domínio total de todas as coisas. Muito embora a gente às vezes possa parar e pensar, mas se Deus tem o domínio de tudo, como diz o texto sagrado, por que é que acontece tantas coisas à nossa frente, tantas guerras, problemas, dificuldades? Meus irmãos, isso é só por um pouco de tempo nessa dispensação, enquanto Deus permitiu que o homem dominasse. Mas vai chegar um tempo em que ele vai colocar debaixo da autoridade dele todas as coisas, e ele vai ajustar, e o reino dele, aleluia, será visível sobre essa terra. Por enquanto, o reino dele está dentro do nosso coração. Aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, aqueles que acreditam na palavra de Deus, aqueles que vivem em novidade de vida, o reino de Deus já está dentro de nós, como disse o Senhor Jesus. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está em nossas vidas. E com este reino, essa paz que traz sobre nós, nós estamos militando nessa terra, acreditando que o trono do Senhor subsiste de eternidade a eternidade. Louvado seja Deus. Abre a sua Bíblia, por favor, em Zacarias capítulo 19, Zacarias capítulo 14, versículo 9. Vamos ler um texto sagrado. Zacarias 14 e o versículo 9. 14 e o versículo 9 de Zacarias. E o Senhor será... Vamos ler junto? 1, 2, 3. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Aleluias. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. O texto está exatamente mostrando para nós que vai cair os deuses, vai cair todos os poderosos, cair num sentido de deixar de existir, porque o rei se estabelecerá para sempre. A terra conhecerá o rei de verdade, que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A terra entenderá que o Senhor Deus é o rei, foi ele que estabeleceu todas as coisas. E naquele dia, diz o profeta Zacarias, que um será o Senhor, louvado seja Deus, e um será o seu nome. Meus irmãos, essa é a segurança que nós temos, esta é a certeza. Nós pregamos a palavra de Deus, nós anunciamos essas verdades. Enquanto o mundo, às vezes, nos coloca de lado, não acreditam, não creem naquilo que nós pregamos, conforme também não acreditaram em Noé, conforme está dito no capítulo 24 do livro de Mateus. Noé foi ignorado, também nos ignoram. Ignoram quando nós falamos que o Senhor é Deus. Ignoram quando nós falamos que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ignoram quando nós cremos, quando nós oramos, quando agimos pela fé. Ignoram-nos, mas nós temos uma convicção de que um dia o Senhor se assentará no trono nessa terra. Aleluias, louvado seja Deus. Quantos acreditam nisso? Ele já estabeleceu o seu trono nos céus e ele reina desde lá. O domínio dele está sobre toda a terra. Mas, para nós os crentes, de forma invisível, nós cremos pela fé. Mas ele vai estabelecer o seu trono em Israel e todo olho verá o poderio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele, porque reconhecerão ele como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Abre a sua Bíblia no livro de Salmos, número 24. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Zacarias diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Olha o que o salmista diz no Salmo de número 24 e o versículo de número 10. Salmo 24 e o versículo de número 10. Vamos lá, 1, 2, 3, leia bem forte. 1, 2, 3. Oh, aleluia! Que maravilha, irmãos! Quem é este Rei da glória?
O texto diz assim: levantai, ó portais eterno, porque entrará o Rei da Glória. E o texto ainda vai além, quando se você ler o Salmo... onde estão as nossas Bíblias, irmãos? Cadê as nossas Bíblias? Né? Abre aí no Salmo 24 e você vai ver. Do Senhor, aleluia, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor. É dele. Eu não sei. Volta no Salmo 2. Olha o que o salmista Davi diz no Salmo de número 2. O reinado ungido de Deus. Salmo 2, verso 1. Diz assim: por que se amotinam os povos ou as gentes, e os povos imaginam coisas em vão? Os reis da terra se levantam, e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: olha o que os homens e as nações dizem: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Agora, olha o que diz o verso 4. Aí Davi vai além, diz assim: olha, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Todos aqueles que se levantam contra Deus, um dia se arrependerão. Salmo de número 14, o texto sagrado diz o nécio no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam destruição. Mas deixa eu dizer uma coisa: o Senhor está vivo, o Senhor reina, o Senhor vive, o Senhor é de eternidade a eternidade. O Senhor tem poder nos céus e a terra, e na terra foi Ele quem criou todas as coisas, e o seu trono está estabelecido desde a eternidade e entrará na eternidade. Aleluias, é a Ele que eu sirvo, é a Ele que eu sirvo. Quantos servem ao Senhor nesta noite? Nós servimos a esse Deus maravilhoso. Levantai portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Oh, aleluia. Faz essa pergunta: quem é esse Rei da Glória? Responde para você: o Senhor dos Exércitos, é Ele que é o Rei da Glória. Irmãos, você está vendo lá a briga entre Hamas e Israel? Quem aqui está acompanhando lá os últimos acontecimentos entre os palestinos, né, na faixa de Gaza, chamado de Hamas, contra a nação de Israel? Alguém está acompanhando aí? Então, 3 pessoas que estão acompanhando, né? Deixa eu dizer uma coisa. Essa guerra entre palestinos e Israel, entre muçulmanos e judeus, isso veio desde que o povo, né, começou a voltar para a terra prometida, desde o deserto, desde quando saíram do Egito, essa luta constante. Israel, um povo pequenininho, foi espalhado entre as nações, e tudo levava a crer que Israel seria dizimado e deixaria de existir, porque se misturaria e acabava, não falaria mais hebraico, não falaria mais a língua hebraica, era suposto aos olhos humanos Israel deixar de existir, mas Israel subsistiu, passou por todas as coisas e está lá plantado na Palestina, está lá naquele local onde que era dele, e a luta continua para a destruição de Israel. Sabe quando é que vai acontecer? Nunca, porque o Senhor estabeleceu o seu trono. Aleluia. Quando Deus estabelece o trono, quando Deus chama e quando Deus diz é meu, passa os céus e a terra. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle.
Eu quero trazer isso para mim e para você nessa noite. Nós não somos o Israel físico ou o Israel nacional, mas nós somos o Israel espiritual, o Israel de Deus. E eu costumo dizer que Israel no Velho Testamento era a igreja do Velho Testamento. E a igreja do Novo Testamento é o Israel do Novo Testamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor te chamou, o Senhor cumpriu em você a graça e a virtude dele, a justiça dele, colocou em você, te chamou, estabeleceu você como templo e morada do Espírito Santo. O diabo pode levantar contra você, mas se você permanecer em Cristo, o diabo será derrotado. Com todo o inferno, o exército maligno, você vencerá, porque o Senhor estabeleceu um trono dentro da sua alma. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus, Jesus disse que já está dentro de vós. O reino de Deus já está dentro de vós. Só existe uma coisa, irmãos, que faz a gente perder essa graça de não pertencermos a esse reino. O reino na atualidade é um reino invisível. Esse reino habita dentro dos cristãos, dentro dos crentes, dentro daqueles que praticam a justiça. Abre a sua Bíblia. Vamos lá em Salmo de número... 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo de número 9. Vamos ler. 1, 2, 3. Não... Vamos ler de novo? Vamos lá, 1, 2, 3, todos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha aí o texto. Os injustos, a injustiça faz com que nós percamos esse reino de Deus. Nós não vamos habitar, não vai herdar esse reino de Deus por causa da injustiça. É interessante que nessa versão aí o versículo 9 continua, não é? Em uma outra versão é só a primeira parte, mas vamos lá. Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Ai, ai, ai. Nem os maledicentes, nem os bêbados, nem os ladrões, nem os avarentos, nenhum deles, os roubadores, não herdarão o reino dos céus. Para herdar o reino do céu, é preciso ser justo. E justiça a gente só encontra, disse o apóstolo São Paulo, se eu não me engano, escrevendo aos Colossenses, que somos justificados pela fé. Aleluia. E se somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos adoram ao Senhor nessa noite? Oh, aleluias, louvado seja Deus. Irmãos, vamos abrir mão de todas essas coisas que não pertencem a Deus, para que a justiça dele venha sobre nós. Agora vão em Mateus. Vamos em Mateus, olha que coisa linda, como o reino do céu está relacionado com a justiça. Diga comigo, o reino dos céus, mais forte, o reino dos céus, está totalmente relacionado com a justiça. Irmãos, cuidado para não sermos injustos uns com os outros, e muito menos injustos para com Deus. Antes de ler esse texto que está em Mateus, eu queria apenas chamar a sua atenção para aquela passagem do bom samaritano. Quando os irmãos conhecem essa figura e esse retrato do bom samaritano, quando o samaritano chega e passa e atende às necessidades. Os outros que passaram, por causa da religiosidade,
foram injustos para com aquele que estava caído na beira da estrada. Foram injustos para com aquele que estava quase morrendo por causa da religiosidade. Mas o samaritano olhou e se compadeceu. Isso é justiça. Isso é justiça. Porque aquele que está na sarjeta não tem nada, nós não temos nada de melhor do que ele. Apenas o que melhor nós temos é Jesus Cristo na nossa vida, e nosso estado agora é um estado de aperfeiçoamento, porque estamos em Cristo, mas natureza humana é má como qualquer uma. Porém, o Senhor Jesus, na sua grande sabedoria e no poder que Ele tem, nos aperfeiçoa cada dia mais, e nós vamos seguindo de justiça em justiça, de fé em fé, de glória em glória, até atingirmos a estatura de varão perfeito. Oh, aleluias, glória a Deus! Olha o que diz Mateus, capítulo 5, verso 10. Mateus, capítulo 5, verso 10. Queria que vocês me ajudassem, irmãos, me ajude a pregar nessa noite, de poder, interagindo, aprende mais e grava mais na mente. Quando eu pedir para ler, leia forte, leia com vontade. Vamos lá, 1, 2, 3. Bem-aventurado os que são perseguidos por... Olha que coisa linda. Olha que ligação, irmão Giovanni, tem o reino dos céus com a justiça. O reino, não seja injusto, irmão. Não sejamos injustos, irmãos. Não julguemos a ninguém. Não sejamos injustos. Nós precisamos da justiça de Deus. Sabe por quê? Porque o reino dos céus pertence aos justos. Aleluias. O reino dos céus pertence aos justos. Olha o que o texto diz. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino do céu é seu, meu irmão. O reino do céu você não. E é interessante uma coisa. Aleluia. Repita comigo, isso vai ficar gravado na sua mente, eu acho que você nunca mais vai esquecer isso. Repita comigo. Para entrar no reino dos céus, primeiro, o reino dos céus precisa entrar em mim. Você nunca mais vai esquecer isso. Tem alguém achando que vai para o céu, mas o reino do céu ainda não entrou nele. Ele ainda não vive como se fosse um cidadão do céu. Não. Louvado seja Deus, irmãos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O reino dos céus, quando nós vamos, por exemplo, quando a gente vai para um país, para uma outra cultura, viver uma outra cultura, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer a cultura daquele povo, tentar, principalmente se for um missionário que queira trabalhar no meio daquele povo. Eu já disse isso aqui alguma vez, há muito tempo atrás. Você precisa conhecer a cultura daquele povo, aprender a falar a língua daquele povo, viver como aquele povo, deixar os seus costumes da sua nação e se acostumar, se aculturar àquela nação que você vai trabalhar com ela, ou que você adota para viver lá naquela nação. Assim é o reino dos céus. Nós somos cidadãos do céu. Atingimos essa cidadania no dia que Jesus salvou a gente. No dia que aceitamos Jesus como Salvador, Ele carimbou o nosso passaporte, nos deu uma capacidade de entrarmos no céu. Vamos viver como cidadão do céu, irmão. Nós estamos na terra, mas nós não somos daqui. Oh, Arabaxanda, Rabahai. Eu estou aqui, mas não pertenço a esse mundo. Deste mundo eu não sou. Tem uma cidade nos esperando. A glória de Deus é para lá que eu vou. É lá, é de lá que eu sou. Aleluia. É de lá que você é. O reino do céu tem que entrar dentro de você para você entrar no reino do céu. Oh, aleluia. Você entende isso? Aleluia. Você entende isso, meus amados irmãos? Agora, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A gente muitas vezes é ameaçado. Eu vou te deportar. Eu estou usando ilustração, irmãos, bem que a gente vive você, essas ilustrações faz você captar isso, né? Muitas vezes você vive em um país diferente, vamos te deportar. E fica aquela coisa, aquele fantasma, e por causa disso muita gente perde a liberdade, é muito tolhida, porque você não tem liberdade de fazer aquilo outro. Há poucos dias atrás,
falar para a gente entender, né, o texto melhor. Há poucos dias atrás eu precisava fazer uma viagem para Miami, para a Flórida. Eu preferi não ir porque meu documento estava vencido. Graças a Deus depois eu consegui arrumar as coisas, já fui na Flórida. Mas a gente fica com a nossa liberdade tolhida, sim ou não? A gente fica assim meio apreensivo. Agora, olha o que o texto sagrado diz para nós que somos cidadãos dos céus. Olha, Lucas 12, versículo 32. Oh, aleluias! Você não precisa temer. Você não precisa temer. Vamos ler junto? Vamos lá? Não tema, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar a vocês o reino. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. É de graça, meu amado irmão. É de graça, é de graça. Eu me lembro agora de Paulo, no Atos dos Apóstolos. Chegaram para ele e ele reivindicou ser tratado de maneira digna, porque ele era um cidadão romano. Quando se lembra dessa passagem? Que ele era um cidadão romano. Aí alguém levantou e disse: como é que você conseguiu essa cidadania? Eu paguei dinheiro para ter isso e você conseguiu como? Ele disse: eu sou de nascença. Aleluia. Irmãos, quem aqui já nasceu de novo? Quem aqui já nasceu de novo? Você é de nascença, cidadão do céu. Aleluias. Aleluia. Você pertence ao reino dos céus de nascença, porque nasceu de novo. O Senhor comprou você, pagou o preço e te deu vida espiritual. Oh, aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! O seu nome está escrito no rol dos cidadãos celestiais. É para lá que nós vamos, irmãos. É para lá que nós vamos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, para encerrar, irmãos, eu não vou muito além hoje, para encerrarmos. Qual é a nossa posição nesse reino? Qual a pergunta para o seu irmão? O que você acha? Qual é a nossa posição? Olha, comenta com ele aí. O que você acha? Como é a nossa posição nesse reino? Você já parou para pensar? O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Tem alguém que, eu já disse isso aqui há poucos dias atrás. Tem alguém que pensa que, quando a gente fala de reino do céu, tem muita gente que pensa, o reino do céu, a gente vai chegar lá, vai ter uma rede, uma árvore bonita, um pé de alguma coisa, muitas árvores, fala de jardim, vai ter um jardim, aí eu vou arrumar minha rede e vou balançar 24 horas por dia. Vai ser aquela coisa, né? Aqueles que gostam de fazer alguma coisa, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos ver qual é a nossa posição nesse reino, presbítero Vandeci. Abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Qual é a nossa posição nesse reino? Aleluias. Eu quero que os irmãos tenham em mente que eu estou falando de reino em regra geral. Eu estou falando de um reino de eternidade. Mas quando a gente, nesse texto especificamente, em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, Deus, ou seja, o texto está se direcionando a um reino específico. E aqui é o reino de Israel que vai dominar como nação o mundo inteiro, viu? Eu preciso abrir esse parêntese para colocar você dentro da mensagem e você entender que esse reino aqui não é o reino que eu falei até agora. Esse reino aqui é o reino que vai ser estabelecido quando Israel, eu vou dizer bem alto e bom som, quando Israel tomar conta do mundo. Através do Senhor Jesus Cristo, num período em que nós chamamos de 1000 anos de paz. Nós acreditamos nisso, está aqui na Bíblia Sagrada, e nós vamos ler aqui agora. Agora vamos lá, vamos ler. Quantos estão vendo aqui no telão? Vamos lá, 1, 2, 3. Bem-aventurado e santo é aquele da primeira, diga comigo, primeira ressurreição. É a igreja, irmãos, é a igreja militante, a igreja salva, a igreja remida, a igreja lavada no sangue do Cordeiro. Vai ouvir o toque da última trombeta e vai ser arrebatado para o céu. A primeira ressurreição. Vamos ler sobre estes não tem poder a segunda morte. Dote de Deus. E reinarão com ele durante os 1000 anos. Primeira ressurreição.
não fala de Israel. Primeira ressurreição, não fala dos gentios porque estarão na terra. Primeira ressurreição, fala da igreja que está aqui nessa noite, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Se a igreja é que está sendo falada aqui no contexto, quem vai reinar com ele é a igreja. Aleluia. Isso significa dizer que nós, e isso aqui é loucura para os que perecem. Isso aqui é doideira para aqueles que não acreditam no texto bíblico. Isso aqui é loucura para quem não interpreta a Bíblia desse jeito. Nós, os crentes, os lavados, os salvos, nos assentaremos com ele no trono. Isso significa dizer, nós governaremos a terra juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir de Israel. Aleluia. É por isso que o texto diz o seguinte: não temas, ó pequeno rebanho. Deixa eu fazer uma outra colocação. Esse texto aqui de Mateus está também se referindo a Israel como pequeno rebanho. Mas, quando eu leio 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o texto que era direcionado a Israel, ele também vem para a igreja e diz o seguinte: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, é a igreja do Deus vivo, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui é a igreja do Senhor, que é um sacerdócio real, que é uma nação santa, que é uma geração eleita e que é um povo que foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Oh, aleluias. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem nessa noite. Se você está entendendo essa mensagem nessa noite, glorifique a Deus, adore a Deus, porque você tem um lugar reservado junto com o trono de Deus. Aleluia. Tem um hino da harpa cristã que diz assim: junto ao trono de Deus preparado, há lugar para ti. Aleluia. Junto ao trono de Deus preparado, há lugar para ti. Há um lugar para ti, cristão. Tem um lugar para ti. Junto ao trono. Trono fala de autoridade. Pequeno rebanho. Somos criticados aqui. Pequeno rebanho. Olham para nós e nos criticam. Pequeno rebanho. Mas há um provérbio popular que diz: aquele que ri por último. Há um provérbio popular: aquele que ri por último. Hoje nós somos zombados, criticados, caluniados. Sim, somos. Mas bem-aventurado, já lemos aqui, quando vos perseguires por causa da justiça. Sabe por quê? O reino dos céus pertence a nós. Glórias a Deus, meus amados irmãos. O Senhor é o rei desse trono. O Senhor é o rei desse trono. E reinaremos com ele 1000 anos. Oh, aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler o último versículo, para que nós possamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 19. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé, nós já vamos orar nesse instante. Efésios capítulo 2. Tem alguns textos mais, mas o tempo não nos permite. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, pois... Oh, aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. Olha. Leia, vamos lá, vou deixar só vocês lerem agora. Bem forte, porque tem que sair lá na gravação. Se vocês falar fraquinho, não vai sair mesmo, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. O verso seguinte, o verso 20. Olha para você ver o verso 20. Aleluias. 1, 2, 3. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus
principal pedra da esquina, ou pedra angular. Irmãos, olha, a igreja está firmada na rocha. A igreja está em Cristo. A gente só é o que é porque estamos em Cristo. Aleluias. Estamos em Cristo. Estando nele, somos mais do que vencedores. Quantos acreditam nisso? Aleluias. Mas volta aí um pouquinho o verso 19, Marcos, por favor. O verso 19. Assim, pois, vocês não são mais estrangeiros. Aqui não tem ninguém estrangeiro, desconhecidos. Não pertencemos mais a este mundo. Não somos estrangeiros e nem, muito menos, somos forasteiros. Não caímos aqui de paraquedas. Nós temos o nome escrito nos registros, nos anais celestes. Aleluias, louvado seja Deus. O nosso nome está escrito lá. Nós não somos aquele que simplesmente apareceu no meio dos convidados e ninguém sabe de onde veio, não sabe quem é ele. Quem é você? Não sei. Mas nós não, você não. Você vai entrar lá e o seu nome está lá registrado. Aleluia. Aleluias. Temos registro. Pode ir no cartório, vai no cartório. Você vai saber lá a minha geração. Sou filho de fulano de tal, de fulano de tal. Vai lá que você vai saber a sua identidade. Ou para entrar no céu, não entra sem identidade. É preciso saber de onde você veio. Você nasceu da água e nasceu do Espírito. Aleluia. Você nasceu da água e nasceu do Espírito. Foi registrado nas mansões celestiais, só está esperando a sua chegada lá. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Feche os seus olhos. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Diga para você mesmo nessa noite: eu não sou forasteiro. Vá dizendo para você: eu não sou estrangeiro. Aleluia. Diga: eu sou cidadão do céu. Aleluia, aleluia. Conquistei a minha cidadania em Cristo, que pagou o preço por isso na cruz do Calvário. Oh glórias, oh glórias. Aleluias. Aleluias. Em João 3:5, o texto sagrado diz que para ser cidadão do céu, eu conjecturo, é necessário nascer de novo. Oh glória, oh aleluia, oh alamandarabashurimiai. Adore ao Senhor nessa noite. Se você puder fechar os seus olhos em agradecimento a Deus e dizer: Senhor, eu te glorifico, porque o Senhor é bom. Aleluias, aleluias. Oh, recalamandarabashurimiaia. Oh, aleluias, aleluias. Seu nome está escrito no livro da vida. Você é cidadão. Você não é alguém que pode ser mandado embora a qualquer momento, a não ser que você queira sair. Mas se você ficar na presença do Altíssimo, adorando a Ele com sinceridade, ninguém vai te mandar embora. Muito pelo contrário, você vai governar com Ele na eternidade, vai viver com Ele na eternidade. E eu encerro aqui com as palavras do apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, na primeira carta que Paulo escreve para ele, no capítulo 1, versículo 17, Paulo diz assim: ao Rei dos séculos, ao Rei imortal, ao Rei invisível, ao único Deus sábio, seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos, para todos sempre, e que toda a igreja possa dizer: amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Quantos querem adorar a Ele nessa noite? Se você puder, só se puder, se não quiser, não precisa, levante a sua mão e diga: louvado seja aquele que vive pelos séculos dos séculos. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia.
Decamandarabacheias. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Eu queria convidar o evangelista Edson para vir aqui orar ao Senhor. Me senti desejo de pedir o Edson que orasse ao Senhor nesse instante, orasse com a igreja. E após essa oração, nós já vamos estar encerrando. O irmão Edson já pode também impetrar a bênção apostólica. Se você acredita que Jesus é Deus de milagres, Ele pode realizar um milagre nesta noite em favor da sua vida, em favor da sua família. Aleluias! Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dê liberdade ao Espírito Santo. Você pode sair daqui com seu milagre, porque Jesus está na casa. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça neste momento, Senhor, por tudo que ouvimos da tua parte, ó Pai, nesta noite, neste lugar. Ó Espírito Santo, obrigado. Aleluia, não somos merecedores do que está preparado para nós ali. Ora mancho requelabaxéria mancho e me andaramanagai. Mas cremos que em breve tomaremos posse da nossa vitória para todo sempre. Ori que ai show me anda, seiri anda labaço e calamanagai. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Cremos que muito em breve sairemos desta terra. Cremos que muito em breve deixaremos essa terra de dor e de sofrimento e habitaremos contigo nas mansões celestiais. Ó Deus, aquele que está, Senhor, acompanhando pela internet, ó Pai, que ainda não tem essa convicção, Senhor, que o reino está inserido dentro de si. Ai, de me anda la managácia, que possa decidir nesta noite e deixar que o Senhor penetre dentro do teu ser esse reino e tenha convicção, Senhor, que se o Senhor arrebatar tua noiva agora, oh aleluia, subirá contigo, ó Pai. Deus querido, toma a primazia de nossas vidas. Aqueles que precisam de uma cura, de um milagre, aqueles que precisam, Senhor, de uma resposta, aqueles que precisam de libertação, que nesta noite o Senhor possa quebrar as correntes, o Senhor para desfazer todo aquilo que o inimigo tem feito da armadilha. Ó Pai, opera milagres para a glória do teu nome. Opera milagres, Senhor. Se tem alguém enfermo acompanhando agora, o Senhor é o Deus que pode ir aonde estiver e operar um milagre de cura, libertar, tirar dos vícios, arrancar do mundo, daquele mundo maldito de escravidão e colocar para sentar no meio dos príncipes. Pai, nós cremos no teu poder e por isso estamos aqui. Toma a primazia de nossas vidas, dê-nos uma noite de paz, dê-nos uma noite, ó Pai, de reflexão, que possamos pensar mais nas coisas de cima do que nas de baixo, que possamos, ó Pai, estar com os ouvidos afinados para ouvir o soar da última trombeta a qualquer momento. Ser conosco não só hoje, mas para todo sempre, é a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos e todos dizem amém.